pessoal. Hoje eu, a Michelle e a Rafaela, a gente vai falar um pouco sobre o sistema reprodutor masculino. Bom, ele é composto por testículo, que possui função dupla, que é a produção de hormônios sexuais masculinos, principalmente da testosterona, e a produção de espermatozoides, os ductos genitais, que são os ductos epidídimo, ducto deferente e a uretra, as glândulas acessórias, que são as vesículas seminais, a próstata e a glândula bulbouretral e o pênis. Bom, os ductos e as glândulas produzem secreções que transportam os espermatozoides para o exterior. Essas secreções elas vão ser transportadas por meio da contração do músculo líquido. E essas secreções também vão servir como nutrientes dos espermatozoides que permanecem no sistema reprodutor masculino. Então, os espermatozoides, junto com as secreções, eles vão compor o sêmen, que vai ser introduzido no sistema reprodutor feminino pelo pênis. Testículos. Eles possuem desenvolvimento retroperitoneal na parede dorsal da cavidade abdominal. O que é o desenvolvimento retroperitoneal? É quando órgãos secundários eles são recobertos total ou parcialmente por peritônio no desenvolvimento embrionário. Cada testículo ele vai ser envolvido pela túnica vaginal, pela túnica abugínea, que é uma cápsula de tecido conjuntivo. Da túnica abugínea, a superfície dorsal ela é espaçada e vai formar o mediastino do testículo. Do mediastino vai partir septos fibrosos, que eles vão penetrar o testículo e vai dividi-lo em aproximadamente 250 compartimentos piramidais. Esses compartimentos são chamados lóbulos testiculares. Os lóbulos testiculares eles vão possuir de 1 a 4 túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos eles são enovelados e são envolvidos por tecido conjuntivo frouxo, rico em vasos sanguíneos e linfáticos, nervos e células intersticiais, são chamadas células de Leydig. Os túbulos seminíferos eles vão produzir espermatozoides e as células intersticiais ou células de Leydig elas vão secretar andrógeno testicular. Devido ao desenvolvimento retroperitoneal dos testículos, durante o seu desenvolvimento fetal, eles vão migrar e se alojar na bolsa escrotal e vão ficar suspensos na extremidade do cordão espermático. Por conta dessa migração, cada testículo ele vai levar consigo um folheto do peritônio que vai formar a túnica vaginal. A túnica vaginal ela é composta por uma camada parietal exterior e uma camada visceral interior. Ela vai recobrir a túnica albugínea nas laterais e na parte anterior do testículo. A bolsa escrotal ela serve para manter a temperatura do testículo inferior à temperatura intraabdominal. Os túbulos seminíferos é o local de produção de espermatozoides, são enovelados. Cada testículo vai possuir de 250 a 1000 túbulos seminíferos. Eles são dispostos em alças e suas extremidades elas se continuam por curtos tubos, que são chamados túbulos retos. Os túbulos retos e os túbulos seminíferos, eles vão formar um labirinto no formato de rede, que vai ser envolvido por um epitélio simples pavimentoso ou cúbico, que vai ser chamado de rede testicular. Os túbulos seminíferos eles vão possuir de 10 a 20 ductos referentes, que se conectam à rede testicular, formando o ducto epididimário ou ducto do epidídimo. As paredes dos túbulos elas são formadas por camadas de células, que vai ser denominado epitélio germinativo ou epitélio seminífero. O epitélio germinativo ele é envolvido pela lâmina basal e por uma bainha de tecido conjuntivo, que vai possuir dois tipos de células, que são as células de Sertoli e as células de linhagem espermatogênica. A espermatogênese, ela se inicia com as espermatogônias, que na puberdade elas vão iniciar um processo contínuo de divisão mitótica, originando células filhas, que elas podem continuar se dividindo, essas células filhas elas podem continuar se dividindo e mantendo-se como células-tronco de outras espermatogônias, formando as espermatogônias de tipo A, ou elas podem se diferenciar durante a divisão mitótica e originar as espermatogônias de tipo B. As espermatogônias de tipo B, elas vão sofrer ciclos mitóticos, onde algumas das suas células filhas elas não vão se separar completamente, e vai originar ao fim desse ciclo, os espermatócitos primários. Os espermatócitos primários, eles são as maiores células da linhagem espermatogênica. Eles vão possuir uma duplicação do DNA
que vai originar, fazer com que eles tenham 46 cromossomos e o dobro da quantidade de DNA de uma célula diploide. Na anáfase 1 da meiose 1 vai ocorrer a separação dos cromossomos homólogos, que vai originar duas células menores, que são os espermatócitos secundários. Os espermatócitos secundários vai adentrar na meiose 2 e vai formar duas novas células, que são chamadas espermáticas. Espermiogênese é a fase final da produção de espermatozoides, quando as espermáticas se transformam em espermatozoides. E nessa divisão, não há divisão só nessa transformação. Bom, ocorre pelo processo de formação do acrossomo, da condensação e alongamento do núcleo, do desenvolvimento do flagelo e da perda da maior parte do citoplasma. Possui 3 etapas, que é a etapa do complexo de Golgi, que é quando o citoplasma das espermáticas está com o complexo de Golgi bem desenvolvido, e nele vai ser encontrado grânulos proacrossômicos. Esses grânulos eles vão se fundir e formar um único grânulo acrossômico, que ele vai estar no interior de uma vesícula limitada por membrana, que é chamada de vesícula acrossômica. Os centríolos eles vão ficar próximos à extremidade da célula e vai originar o axonema. Na etapa do acrossomo, vai ocorrer que a vesícula e o grânulo acrossômico eles vão se estender da metade anterior do núcleo, formando um capuz, que é chamado no início de capuz acrossômico e no final dessa fase de acrossomo. O acrossomo ele é semelhante a um lisossomo e ele possui enzimas hidrolíticas. Na etapa do acrossomo vai ocorrer a reação acrossômica, que é quando o espermatozoide encontra um ovócito e vai haver vários pontos de ligação entre a membrana externa do acrossomo e a membrana do espermatozoide, que vai liberar enzimas acrossômicas no meio externo. O flagelo, nessa etapa, ele vai crescer a partir dos centríolos e as mitocôndrias vão se acumular na parede exterior, na porção proximal. Vai ocorrer também o movimento flagelar na etapa do acrossomo, que ele é resultado da interação de microtúbulos de ATP e de uma proteína chamada de neína. E no final da etapa do acrossomo, vai ocorrer que os núcleos das espermáticas eles vão ser alongados e condensados, e o flagelo vai estar no lume. Na etapa de maturação, vai ocorrer a formação dos corpos residuais ou citoplasma residual, que vão ser fagocitados por células de Leydig, e vai ocorrer também que os espermatozoides eles vão ser liberados no lúmen e vão ser transportados para o epidídimo por um líquido, por um meio apropriado, que é chamado de fluido testicular. O fluido testicular é produzido por células da Leydig e células da rede testicular, e ele possui íons, esteroides, proteínas e uma proteína ligante de um andrógeno que transporta testosterona. As células de Sertoli elas são essenciais para a produção de espermatozoides, são piramidais, possuem barreira hematotesticular, que é quando as células de Sertoli adjacentes elas se unem por junções ocludentes e possuem as seguintes funções: suporte, proteção e nutrição dos espermatozoides em desenvolvimento, fagocitose, secreção, produção do hormônio antimileriano e a barreira hematotesticular. Recording in progress. Bom dia, eu vou dar continuidade com nossa apresentação, falando um pouco sobre os fatores que influenciam a espermatogênese. Hormônios são os fatores mais importantes no controle da espermatogênese, a qual depende da ação dos hormônios FSH e do hormônio luteinizante LH da hipófise sobre as células dos testículos. Aqui tem uma imagem do controle hormonal. Como eu falei, tem o FSH e o LH, que são produzidos na hipófise, onde o FSH ele age nas células de Sertoli, promovendo a síntese e a secreção de proteína ligante da ABP. Já as células de
Já o hormônio LH, ele age nas células intersticiais, age nessas células, estimulando a produção de testosterona, se difundindo das células intersticiais para o interior do tubo semífero, e se combina com a ABP. Desta maneira, se tem uma condição muito importante para estimular a espermatogênese. A temperatura também é muito importante para o controle da espermatogênese, que só acontece a temperatura abaixo corporal de 37 graus. A temperatura dos testículos é aproximadamente 35 graus e é controlada por meio de vários mecanismos. Um destes mecanismos é o plexo venoso, que envolve as artérias dos testículos e forma sistemas contracorrente de troca de calor. Também há outros fatores, né, que são a evaporação do suor da bolsa escrotal, que contribui para a perda do calor. Outros fatores a desnutrição, o alcoolismo e várias substâncias que levam à alteração nas espermatogônias, causando a diminuição na produção de espermatozoides. Agora eu vou falar um pouco sobre o tecido intersticial. O tecido intersticial do testículo é importante para a nutrição das células dos tubos seníferos, transporte de hormônios e produção de androgênios. Os espaços entre esse tubo há tecido conjuntivo, nervoso, vasos sanguíneos e linfático. Durante a puberdade, torna-se mais evidente um tipo adicional de célula arredondada ou poligonal, e que tem um núcleo central e um citoplasma eosinófilo rico em pequenas gotículas de lipídios. São as células intersticiais dos testículos ou células de Leydig, que têm características de células produtoras de esteroides. Essas produzem a testosterona, como eu falei, hormônios masculinos responsável pelo desenvolvimento das características sexuais masculinas secundárias. A atividade e o número das células intersticiais depende de estímulos hormonais no adulto. Essas células são estimuladas pelo hormônio luteciante da hipófise, o LH, durante a gravidez humana. O hormônio gonadotrópico da placenta passa do sangue materno para o fetal, estimulando abundantes células intersticiais dos testículos fetais a produzir androgênio. A existência desses hormônios na gestação é muito importante para a diferenciação embrionária masculina. As células intersticiais embrionárias permanecem diferenciadas por até 4 meses de gestação, e então regridem havendo diminuição das taxas de testosterona circulando no feto. E estas células permanecem inativas ao longo da gravidez e até o período pré-púrbero, que é quando retorna a síntese de testosterona estimulada pelo hormônio LH da hipófise. Agora, os ductos intratesticulares. Os ductos genitais intratesticulares se seguem aos tubos semíferos e conduzem espermatozoides e fluidos. Eles são os seguintes: os tubos retos, como vocês podem ver aqui na imagem, a rede testicular e os ductos eferentes. A maioria dos tubos semíferos tem forma de alça, cuja extremidade continua nos tubos retos. Essa porção terminal do tubo semífero é revestida apenas de células de Sertoli,
Depois, seu revestimento modifica-se para o epitélio simples cuboide. Os ductos genitais extratesticulares. Os ductos genitais extratesticulares, que transportam os espermatozoides do testículo para o meato do pênis, são ductos epididimário ou ducto deferente e a uretra. O ducto do epididimo é um tubo único, altamente enrolado. O ducto é formado por um epitélio colunar pseudoestratificado, composto de células basais arredondadas e de células colunares. O epitélio do ducto epidimário pratica a absorção e digestão dos corpos residuais da espermatogênese. Da espermatídeos que são eliminados durante a espermatogênese. A extremidade do ducto epidídimo origina do ducto deferente, que termina na uretra prostática, onde esvazia seu conteúdo. O ducto deferente é caracterizado por um lúmen estreito e uma espécie camada de músculo liso. O ducto deferente faz parte do cordão epidimático, um conjunto de estruturas que inclui ainda artérias testiculares, o pampiniforme e nervo. Aqui temos uma imagem do corte do epidídimo, onde podemos ver os ductos epidimários. Eles são longos, enovelados, dá a impressão de ter vários. Aqui no interior dele, a gente pode ver vários espermatozoides e na parede do ducto a gente pode ver o tecido conjuntivo. Nessa outra imagem, a gente pode ver a parede do ducto do epidimário, é formada de epitélio pseudoestratificado colunar, e a gente também pode ver bastante estereocílios aqui. Também podemos ver células lisas e também espermatozoides, aqui e aqui. Aqui nós temos uma secreção transversal, um corte da secreção transversal de um ducto deferente, onde a gente pode ver o epitélio e as camadas de mucoso liso. Agora eu vou passar a minha palavra para a minha próxima colega. Bom, dando continuidade no sistema reprodutor masculino, ele é composto, né, de algumas glândulas essas que são responsáveis por produzir o sêmen, né, do homem. Tem também função no transporte e na nutrição dos espermatozoides, tendo em vista que eles, né, os espermatozoides, eles estão contidos dentro desse sêmen. Tem também função na lubrificação do pênis e também da uretra. Essas glândulas, elas estão divididas em três, que são a vesícula seminal, a próstata e também a glândula pubo-uretral. Bom, a vesícula seminal, ela é composta de 2 túbulos. Ela medem aí entre 4 a 10 centímetros de comprimento e elas são revestidas por epitélios de células simples cuboides e em algumas regiões também vai aparecer células pseudoestratificado colunar. A vesícula seminal, ela produz um líquido, né, de cor mais amarelada. Dentro desse líquido vai possuir as substâncias que são coagulantes, né, que vão trazer uma maior viscosidade para esse líquido seminal. E essa viscosidade, né, por conta dessa substância coagulante, vai fazer, né, vai ajudar essa ejaculação a ficar um pouco mais pregada na parede vaginal, né?
facilitando ali uma permanência maior e também o nado desses espermatozoides até o óvulo e até então uma possível fecundação. A vesícula seminal, né, dentro desse líquido seminal dela, também vai ser produzido carboidratos, né? Entre os carboidratos que são produzidos, em maior quantidade, a gente tem sempre a frutose. Esses carboidratos, eles vão servir de energia para os espermatozoides, né? Então, através da queima, né, de processos de respiração celular, vai ser quebrado em glicose e, posteriormente, vai fornecer energia para esses espermatozoides, né? Porque esses espermatozoides, eles têm um certo movimento, né, que eles sempre estão fazendo, né, continuamente, para chegar até o óvulo. Então, os carboidratos, eles vão fornecer essa energia para os espermatozoides. Aqui, né, nessas imagens, a gente consegue ver, né, tem uma em menor aumento e outra em maior aumento, mas acaba que é a mesma estrutura. A gente consegue ver aqui, né, o túbulo secretor da vesícula seminal. E aqui embaixo, né, em aumento maior, a gente consegue ver o epitélio secretor, né, da vesícula seminal. Aqui embaixo a gente consegue ver o músculo. E aqui a gente consegue ver, né, tecido conjuntivo, inclusive com lâmina própria nessas estruturas. Dentro dessas glândulas tem também a próstata. Ela está localizada, né, um pouco abaixo da bexiga urinária. Vale lembrar que a bexiga urinária ela não pertence ao sistema reprodutor masculino, mas é bom ter uma noção, né, para saber mais ou menos onde ela está localizada, a próstata. A próstata ela é um conjunto, né, de 30 a 50 glândulas tubo-alveolares que estão envolvendo a uretra prostática. Então, como a gente vê na imagem, elas estão todas ao redor da uretra, que fica aqui centralizada bem no meio delas. Essa próstata, ela vai possuir, né, 3 zonas que vão estar envolvendo aí a próstata, que vão estar envolvendo a uretra prostática, que são elas, a zona central, essa ela fica bem mais próxima da uretra, e corresponde aí a cerca de 25% do tamanho do órgão total, né, da próstata. Tem também a de transição, que normalmente, né, nessa de transição é onde desenvolve os tumores benignos prostáticos, que corresponde aí a cerca de 5 a 10% do tamanho normal da próstata. E tem também a zona periférica, né, que é uma região um pouco maior, e corresponde aí a cerca de 70% do tamanho normal da próstata. Essa zona periférica, normalmente, é onde surgem os tumores malignos na próstata. A próstata, ela secreta, né, um líquido também, assim como na vesícula seminal, só que esse líquido dela é um pouco mais leitoso, né? E esse líquido compõe aí cerca de 25% do volume total do sêmen. Esse líquido leitoso, ele também contém substâncias que vão fornecer energia para os espermatozoides, e ele também serve como uma substância que vai neutralizar a acidez da vagina. A vagina ela é muito ácida, então essa acidez dela poderia acabar matando os espermatozoides. Então, essa substância, esse líquido que é soltado, né, pela próstata, vai trazer essa função de neutralizar a vagina, trazendo aí uma maior durabilidade, né, uma maior vida útil desses espermatozoides. O aumento da próstata, né, como a gente sabe, normalmente, tanto na adolescência até aí próximo aos 30 anos, é um aumento bem pequeno, né, e chega até a não ocorrer aumento. Mas após os 45, normalmente também, os 45 anos de idade, volta a ter um aumento. E dependendo da quantidade desse aumento, pode acabar gerando o câncer de próstata, né? A gente sabe que esse câncer ele não é tão agressivo como os outros, né? Claro, quando tratado corretamente. Mas ele acaba que não é tão agressivo quanto aos demais tipos de câncer que existem aí. Aqui, né, nas imagens, a gente consegue ver, né, tanto na de cima como na de baixo, as glândulas
tubo-alveolares bem distintas, né, bem separadinhas umas das outras. Aqui em maior aumento a gente também consegue ver elas bem separadinhas. Aqui, né, a gente vê o epitélio que está revestindo, que vai variar, pode ser simples, um epitélio simples, ou também pode ser um pseudoestratificado. Aqui atrás a gente consegue ver o tecido conjuntivo, né, contendo fibroelásticas. Nessas glândulas também a gente tem as glândulas bulbo-uretrais. Elas chegam a medir entre 3 a 5 milímetros de diâmetro e elas estão localizadas, né, bilateralmente, aqui um pouquinho abaixo, né, da próstata. Elas também secretam substâncias, né, e essa substância ela é alcalina. Essa substância ela vai servir, né, de lubrificação e também uma forma de limpar a uretra. A gente sabe que a uretra, né, tanto sai o xixi, como também a ejaculação. Então, esse líquido é até chamado de pré-ejaculatório, porque ele sai justamente antes da ejaculação, fazendo aí esse papel de lubrificação e também de limpeza na uretra. Por último, temos aqui, né, o pênis, é o principal, né, componente aí do sistema reprodutor masculino, né? E ele é composto aí, né, de duas partes bem distintas, né, bem visíveis, que é o corpo e a glande. A glande, né, ela é mais popularmente aí conhecida como a cabeça, né, do pênis. Ela é composta aí de uma pele bem fininha. Debaixo dessa pele bem fininha vai ter milhares de terminações nervosas, o que vai tornar essa região bem sensível. E por cima um pouquinho dela, né, na imagem aqui não dá para ver, a gente tem também o prepúcio, que é uma pele, né, que vai recobrir, né, a glande, trazendo aí uma certa proteção, né. Por ser bem sensível, né, a glande, quando estimulada, vai acontecer a ejaculação. Quanto ao restante, né, aqui o corpo, a gente vê aqui, né, ele é composto de 2 corpos cavernosos, aqui um do ladinho do outro, e um corpo esponjoso, que inclusive ele está envolvendo a uretra. Esses corpos, né, tanto cavernoso como esponjoso, eles são muito vascularizados e eles têm muitos espaços vazios, que quando é estimulado o pênis, vai se encher de sangue, ocorrendo aí uma ereção, né? Inclusive até medicamentos aí populares como Viagra, acaba agindo justamente aqui nessas regiões, onde vai aumentar, né, a vascularização dessa região, fazendo aí como ocorra uma ereção muito mais duradoura. Aqui está nossas referências, né, do livro de Junqueira, e a gente agradece imensamente pela atenção de todos.